Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Gigi for All, promoção inovadora da leitura intercultural. Show, Don't Tell. Neste vídeo vamos falar sobre uma técnica muito utilizada pelos escritores quando estes criam as suas histórias, independentemente do género, e como vocês podem tirar o máximo proveito dela quando decidem aventurar-se na vossa jornada de escritores. A técnica de que falamos é a Show, Don't Tell. O que significa Show, Don't Tell? Show, Don't Tell, traduzido literalmente para mostra, não digas. É uma técnica de escrita em que o autor tenta mostrar ao leitor o que está a acontecer na história através de ação, detalhes sensoriais, palavras, ou da expressão das emoções das personagens. Em vez de simplesmente dizer o que está a acontecer, faz com que o leitor, desta forma, seja transportado para dentro da história, e permitindo-lhe conectar e experienciar, de forma mais viva, as ações e sentimentos das personagens. Para perceberes melhor, vamos dar-te um exemplo que apresenta de forma clara a diferença entre dizer e mostrar. Dizer: o Luís ficou assustado quando viu um monstro. Mostrar: o coração do Luís parou de bater quando olhou para a figura sombria que lhe chamou a atenção pelo conta do olho. Apesar das duas frases incluírem a mesma informação, a segunda ajuda os leitores a criarem uma percepção mais ativa e vivida do que está a ser apresentado. É por isto que esta técnica é tão importante para melhorar a tua narrativa e como ela se relaciona com os leitores. Já que ao ler, é como se eles entrassem na mente da personagem, que neste exemplo, está assustada. Esta técnica permite aos leitores perceber de forma mais profunda o estado emocional das personagens e experienciar as diferentes emoções que elas sentem em tempo real. Ao utilizá-la, temos a certeza de que a tua história será muito mais impactante e memorável. Dicas para incorporar esta técnica nos teus textos. Agora que já sabes no que consiste esta técnica, vamos dar-te algumas dicas que poderás utilizar para a incorporar nas tuas histórias quando estiveres a escrever, para que consigas construir o cenário, as personagens e a progressão da narrativa de forma que proporciones experiências empolgantes aos teus leitores, em vez de simplesmente transmitires informação. Inclui detalhes sensoriais. Ao incluires detalhes sensoriais, estarás não só a ajudar os teus leitores a imaginar o cenário, mas também a dar às tuas personagens um plano físico com o qual interagir. Em vez de dizeres que uma personagem está em Paris, descreve a luz que reflete nas águas do rio Sena ou o quão gigante é a Torre Eiffel. Isto pode ajudar com que a cena seja sentida de forma mais imediata pelos leitores, ajudando-os a sentir empatia pelas personagens. Usa diálogos. Os diálogos são uma forma natural e dinâmica de transmitir detalhes narrativos, sem depender de uma exposição monótona. O diálogo pode mostrar aos leitores muito sobre as personagens, através da escolha de palavras, tom e ponto de vista narrativo. Por exemplo, se uma personagem se expressar com frases eruditas, o leitor percebe que esta é educada e culta. Se mais tarde na história esta mesma personagem começar de repente a falar com frases curtas e concisas, os leitores perceberão de imediato que algo nela se alterou. Neste caso, as mudanças nos diálogos permitem que os leitores façam as suas próprias conclusões e obtenham subtexto a partir do que não é dito. Descreve sempre a ação. Em vez de descreveres o cenário sempre que uma personagem entra num novo espaço, descreve a ação. É importante que contextualizes a cena e evoques o cenário, mas deves mostrá-lo através de uma ação. Por exemplo, começas a tua cena com a tua personagem a caminhar pela Praça de São Marcos, em Veneza. Em vez de descreveres os pombos, os turistas e o espaço, podes evocá-lo através da ação. Ele estava atrasado. A torre do relógio de São Marcos tinha tocado as 3 badaladas, e Enzo viu-se obrigado a empurrar contra a maré de turistas a arrastar-se em direção aos cafés que revestem a Praça de São Marcos. Uma carrada de pombos dispersou-se à sua frente. Como podes ver, através da ação é possível descrever o cenário, sem interromper o movimento e a progressão da história. Utiliza a caracterização indireta ao apresentar novas personagens. Utilizares a técnica Show, Don't Tell quando incluis novas personagens poderá ser uma boa ideia, pois em vez de as caracterizares diretamente, de forma simples, dizendo ao leitor como é a pessoa, como por exemplo a Laura era uma amiga horrível, poderás utilizar a caracterização indireta, para criar uma cena que mostre exatamente o que faz da Laura uma amiga tão horrível.
Este método costuma ser mais eficaz para apresentar personagens, pois permite aos leitores perceber quem elas são em primeira mão. Também requer mais dos leitores, uma vez que estes têm de visualizar a cena e fazer perguntas sobre as personagens. Mas não haverá momentos em que é melhor dizer em vez de mostrar? Apesar de ser uma técnica muito utilizada e útil, a verdade é que há momentos em que devemos simplificar as coisas e simplesmente dizer, em vez de mostrar. Algumas informações devem ser sumarizadas, simplesmente porque queres mencionar algo que não queres deixar despercebido, rapidamente e sem chamar muita atenção para esse aspecto. Para além disso, os leitores também precisam de uma pausa. Não querem estar sempre a visualizar imagens, cenários ou ações, caso contrário sentir-se esgotados. Para uma história estar bem construída, é fundamental encontrar um equilíbrio entre o dizer e o mostrar. Exercício prático. Agora que já sabes no que consiste a técnica Show, Don't Tell, deixamos-te um exercício prático. Escreve uma breve cena onde uma personagem se reúne com um amigo que não via há muito tempo, no parque onde costumavam brincar quando eram crianças. Descreve o cenário que os rodeiam e como a tua personagem se está a sentir, não esquecendo as dicas que te demos. Ao utilizares a técnica Show, Don't Tell, terás a oportunidade de criar uma história cativante que permitirá aos teus leitores conectar-se com as tuas personagens e mergulhar diretamente nas histórias que escreverás. Não te esqueças, mostra, não digas. Muito obrigada por assistirem. Vemo-nos no próximo vídeo. Gigi for All, promoção inovadora da leitura intercultural.